vai dizer assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quem conhece de navegação sabe o que está sendo dito aqui. O vento contrário levantou uma grande tempestade, da mesma forma que eles tinham enfrentado daquela outra vez. Uma tempestade vem novamente. Novamente o vento e o mar atacam ferozmente o barco dos discípulos. Uma ferocidade absurda. E eles se deparam, eles se lembram de tudo aquilo. E começa os ventos, as águas tentando entrar dentro daquele barco. Coisa muito, muito difícil. Uma cena realmente assustadora. Eles ali no meio daquele... É um lago na realidade, mas tem o efeito de um mar, de tão grande que é. E eles enfrentando e eles no meio daquilo tudo, isso alta hora da noite já, bem tarde da noite, tá, na madrugada, eles enfrentando essa dificuldade. Você imagina a escuridão que eles estavam, o barulho do vento, a agitação do mar, a água entrando no barco, o desespero que bate naquele. Quer dizer, uma nova tempestade sobre eles. Mas agora eles olham para o barco, não tem Jesus dormindo, não tem a pessoa de Jesus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Você já se fez essa pergunta? Onde está Jesus? Aquela mãe que chegou e viu a filha agoniando em morte, caída, ela vinha atrás, aí de repente ela vê aquele acidente, olha. Onde está Jesus agora? Aonde? Quando a gente está passando por problemas no nosso relacionamento conjugal, ou na questão financeira, de saúde, de relacionamento com os filhos, onde está Jesus? Já se perguntou isso? Você sozinho fala: mas cadê Jesus? E agora? Porque da outra vez eles foram lá, Jesus estava ali. Apesar do medo que eles estão lá: ei, tu não vai fazer nada não, tu está aqui conosco, tu não está te importando com as nossas vidas. Mas agora não tinha mais Jesus. E aí, fazer o quê? Como agora? Quem vai socorrer eles? Quem vai cuidar deles ali? Como que eles vão exercer isso? Eles tiveram aquela experiência, mas agora é diferente. É como nós. Quantas histórias maravilhosas nós já escutamos de Jesus nos cultos, os milagres surpreendentes de Jesus, trazendo vista aos cegos, o aleijado com 48 anos abandonado, morto ressuscitando depois de 4 dias, a multiplicação de pães, coisas maravilhosas. Quantas histórias a gente já escutou, o agir misericordioso de Jesus com a pecadora que tinha sido pega no próprio ato adulterando. A gente escuta isso, mas a tempestade também, ela vem sobre as nossas vidas, ela ataca o nosso barco. Jesus Cristo, quando encerra o Sermão do Monte, é muito interessante, ele diz assim: quem ouve essas minhas palavras, aí ele vai fazer 2 comparações, quem pratica e quem não pratica. Ele vai dizer nas duas, tanto para quem pratica como para quem não pratica, que vem o vento, vem a chuva, vai bater impetuosamente sobre a sua casa. Quer dizer, as aflições ela não escolhe. Vem, no mundo tereis aflições. Não escolhe classe, não escolhe sexo, não escolhe cor, nada. Religião, fé, vem. A tempestade está aí. Então a tempestade vem sobre as nossas vidas, abate sobre cada um de nós. E mesmo aí, quando a gente escuta essas histórias, e aí? E onde está Jesus agora nessa hora? Que o vento está batendo tão forte, a tempestade está vindo tão grande, diante de tanta dor, diante de tanta agonia, diante de tanta impotência. Você imagina a impotência dos discípulos diante de uma tempestade, de uma cena dessa? O que eles poderiam fazer? A impotência de uma mãe vendo sua filha agoniando e morrendo, e ela sempre, o que ela vai fazer? E aí? Eu lembro que o pastor falou, eu lembro que o pregador falou, que coisa, mas e agora? Cadê Jesus? E os discípulos ali agora, eles olharam, não tem Jesus ali. Não tem Jesus para parar à frente e repreender: te aquieta, calma.
Não tem. Estão sozinhos no barco. Nós estamos sozinhos. Como vamos agir agora? E a primeira coisa que a gente pensa é talvez que Jesus não olhe para nós. Que Jesus nos esqueceu diante dessa agonia e dessa angústia. Mas Jesus não se esquece. Jesus não esqueceu deles ali. Interessante que o texto vai revelar algo maravilhoso. Jesus está do outro lado. Ao mesmo tempo que ataca, a palavra diz que Jesus estava do outro lado. E o texto sagrado vem nos dizer assim: alta madrugada, entre 3 e 6 horas, 3 horas da manhã, naquele intervalo ali, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre aquele mar tenebroso. Jesus vai a eles. Eles estão altamente desesperados ali, no meio daquela madrugada. Jesus vai até eles. Na hora mais difícil, Jesus sempre aparece. É impressionante. Sempre. E ele chega até as nossas vidas. Mas a questão é, será que a gente crê que é Jesus? Quando os discípulos olham, será que realmente é Jesus Cristo que está ali? Eles começam a indagar: calma, isso é um fantasma, é o mestre. Não, eles se assustaram no meio daquilo tudo, no meio do mar tenebroso. E às vezes a gente está passando por uma luta tão grande, vai alguém lá falar com você, a gente pensa: é Jesus, será que é Jesus? Não, foi coincidência, alguém que veio aqui falar alguma coisa. A gente, na nossa angústia tão grande do vento e da tempestade, da situação, a gente não percebe a pessoa de Jesus falando ali, a pessoa de Jesus próximo a nós. A gente indaga, ou às vezes nem indaga, não percebe. Jesus foi até lá. Jesus estava passando, andando no mar, no meio da tempestade. E eles ficaram perturbados. Será que realmente é? Aí Pedro, sempre Pedro é um dos discípulos mais fascinantes de Jesus, pelas suas reações e ações. Ele representa muito a cada um de nós, porque precisamos entender isso, que Deus entende as nossas indagações, as nossas formas de agirmos e reagirmos, e que Deus vai nos transformando. E Pedro, naquele ali, faz uma pergunta interessantíssima, que todo mundo conhece, é falada. Pedro vai perguntar para Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir até o encontro sobre as águas. Olha, Pedro, vem, se é tu mesmo, manda eu ir aí contigo. E aí o que Jesus fala? Venha. Jesus diz de lá, no meio da tempestade. Agora você imagina a voz de Jesus Cristo no meio de um vento, de uma tempestade: venha. Ele chama Pedro. Aqui é o exercício da fé. Jesus ensinando para os discípulos, Jesus ensinando para nós. Porque no meio da tempestade, no meio da aflição, no meio de uma luta tão grave, tão imensa, assim, que nos tira o nosso norte, tira o alicerce ao qual nós pisamos, parece que nós estamos pisando em vento. No meio de tudo isso, é nesse momento que eu preciso exercer a fé. Foi ontem, né, Mara, que nós assistimos aquele filme, né? Fé no Impossível. Eu recomendo a vocês assistirem. Está nos streams que tem aí na internet, inclusive na Netflix. Fé no Impossível. E ali é a história de um pastor americano, história real, ao qual sua esposa, ela foi atacada por um morador de rua com um pedaço de pau e arrebentou com a cabeça dela, quebrou mesmo a cabeça dela, afundou. E é impressionante o exercício da fé. Eu não vou, como é que é o nome que se diz quando começa a contar muito? Eu não vou dar spoiler aqui para vocês assistirem. Mas o filme fala sobre o exercício da fé. É algo que me impactou muito. Sabe, você diante daquela luta, daquela coisa, e você ter que exercitar a sua fé ali. E às vezes a gente, nesse momento, eu falo: meu Deus, como eu preciso aprender com esse personagem aqui que eu estou vendo, real, da vida real. Porque no meio, às vezes, das lutas, a gente fica desesperado, agoniado. E esquecemos que Jesus está ali, Ele não nos esquece. E é nesse momento que a gente precisa exercitar a fé.
E Jesus vai fazer isso e fala para Pedro: venha. E os discípulos, aquilo tudo ali, e Jesus sai da amurada do barco e vai para o mar. E ele vai caminhando, e ele vai até Jesus Cristo. O texto sagrado vai dizer que ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus Cristo. No meio da tempestade, ele anda sobre as águas, ele exercita a fé, ele crê, e ele vai. Eu passei por uma situação assim que o Senhor não dou conta, o Senhor vai dar conta. E eu caminhei sobre as águas, vendo meu pai falecer, vendo meu pai definhar, vendo meu pai. Eu falei: Senhor, eu não dou conta disso. Por que tu está fazendo isso? Eu não dou conta. Eu prossegui e vi a cura absurda e maravilhosa que meu pai passou. De um homem incrédulo para um homem salvo. Isso foi algo espetacular, foi algo maravilhoso. E às vezes a gente perde a nossa fé. E é nesse momento, é isso que nós precisamos aprender com essa lição que Jesus está dando aos discípulos. No meio da tempestade, ele longe, ele falando: vem, como assim vindo? Imagina, pensa, é surreal. Você analisar uma cena daquela e Jesus falando: vem, Pedro. E foi o próprio Pedro que propôs isso a ele. E você sair do barco e fazer o quê? Você vai morrer no mar, você vai afundar uma... E ele começa a andar, porque ele viu Jesus andando. E ele começa a andar sobre as águas. Nós precisamos exercer a nossa fé. A gente precisa crer no sobrenatural. A gente não pode deixar a circunstância mandar nas nossas vidas. A gente precisa crer no sobrenatural de Deus. Nós precisamos focar em Jesus Cristo. Fé é isso. Você tem que focar em Cristo e confiar no que Ele está propondo. Você não pode... Eu não entendia. Às vezes eu queria ver meu pai curado fisicamente, mas eu foquei em Deus e... Sabe, absurdo, e Deus fez a obra. E você precisa crer, você não pode tirar os olhos de Jesus, porque o sobrenatural acontece. Coisa assim tremenda e maravilhosa, só que a gente falhos demais, como os outros discípulos que ficaram amedrontados dentro do barco. E a maioria das vezes a gente passa e reclama e murmura. É só você ver, a maioria das pessoas que passam por luta é só murmurando. Esse dia eu tive que conversar com a pessoa, eu falei: você só tem motivo para agradecer. Não, pastor, não é, mas você está diminuindo o meu sofrimento. Não. Então tá, o que é que você está sofrendo? Isso. Aí eu comecei a mostrar isso. E aí, você tem motivo para agradecer? Você está vendo? Jesus está querendo trabalhar na sua vida e você não enxerga. Você não exercita a fé. Então nós precisamos entender e crer no sobrenatural de Deus, no que realmente Jesus pode ir muito além do que a gente possa entender. E a fé é de cada um. A minha fé é diferente da sua fé. Não tem como eu te dar uma receita. Mas Deus trabalha, é como você vai fazer. É só você prestar atenção no que Jesus fala. Ele fala para as pessoas: a tua fé te salvou. A tua fé. A mulher creu que se tocasse só na orla do vestido, pronto, a tua fé te salvou. É a tua fé. O outro ficou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A tua fé. Os outros amigos levaram um amigo aleijado, abriram o telhado e colocaram, falaram: a fé de vocês. Cada um tem a sua, mas você precisa exercitar. Não podemos deixar a circunstância encobrir a visão de Jesus Cristo, impedir o agir de Jesus Cristo. E aí Jesus vai agindo aqui, vai falando: vem, e ele vai começando a andar, olhando para Jesus Cristo. Porque Jesus vai estar sempre te esperando, sempre, sempre. No meio dessas lutas todas, se você confiar, se você tiver fé, sabe, que as pessoas não vão entender. Você acha que os outros discípulos entenderam a ação de Pedro? Mas Jesus vai estar lá te esperando. Mas a grande questão é que não podemos tirar os olhos dele.
Porque é interessante que quando Pedro sai do barco, quando ele olha para Jesus e quando ele caminha com Jesus, a tempestade não se encerra. Ela não para. Ela não para de soprar. Às vezes nos prometem coisas falsas, um falso evangelho. Se você crer, se você aceitar, se você se transformar, vir para essa igreja, Deus vai agir na sua vida e teus problemas vão acabar. Não, não é assim, isso não existe. As dificuldades não vão acabar, mas a minha fé precisa ser exercitada em meio às dificuldades, em meio às lutas. Assista um filme, é muito interessante, porque a pessoa que vai estar exercitando a fé, ela vai ser confrontada com isso. Então é muito forte, porque Pedro está caminhando lá, mas as ondas não pararam, o vento não parou de soprar. Ele caminhando e batendo nas pernas dele, o vento muito forte soprando sobre ele, e ele olhando para Jesus. Mas de repente ele começa a mudar o foco. O texto diz que todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a gritar: Jesus, salva-me. Ele reparou na força do vento, ele repara na circunstância, ele repara na doença que não regride. Ao contrário, ela cresce, aumenta, e aí você vai às tribulações e os problemas que aparecem, você começa a parar e deixa de olhar para Jesus Cristo. E deixa de olhar. Aí você para de andar sobre as águas, você afunda nas águas, você afunda nos problemas. Não é que o problema vai deixar de existir, você vai andar sobre eles. Eles vão estar te cercando de todos os lados, mas os olhos têm que estar em Cristo, tem que estar voltado para Jesus. Eu não posso tirar os olhos de Jesus. Pedro tirou os olhos de Jesus, afundou na tempestade. O texto sagrado diz que Jesus tira ele dali pela sua misericórdia, sobe no barco. Quando ele entra no barco, para tudo, ele nem repreende, porque o vento estava soprando a ordem de Jesus. Porque quando Jesus entra no barco, ele nem fala para os ventos. Ele já tinha dado ordem: a hora que eu entrar, acaba, viu? Porque a hora que ele entra no barco, acabou a tempestade. Ele manda, sopra agora sobre eles, levanta sobre eles, mas não mata, porque é assim que Deus faz, para trabalhar a nossa fé, para trabalhar nas nossas vidas. Os discípulos iam enfrentar muitas e muitas outras tempestades, e não iam ter a pessoa física de Jesus, mas ia ter a pessoa espiritual de Jesus Cristo. E aí, onde é que está Jesus? Será que é só um fantasma? Não, ele vai estar sempre ali. Então eles precisavam exercer a sua fé, mas os olhos focados em Cristo, não nas dificuldades, não nas lutas. Essa que é o segredo da fé. Porque nos é ensinado o contrário: se você tiver fé e vai acabar essa doença. Não, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Pronto, deixa acontecer e vai caminhando. E vai caminhando. Nós cremos em Ti, Senhor, e Ele não vai nos jogar na fornalha de fogo ardente. Essa fornalha não vai aquecer. Não foi isso que eles falaram. Pai Rei, nós não vamos nos dobrar, e Deus vai nos livrar. Mas se nos livrar, não tem problema não. Pode, então aquece 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, aqueceu, não tem problema, vamos embora. E eles foram jogados dentro. Quem estava dentro com eles? Jesus, Filho de Deus, estava lá dentro. Não vai impedir de você entrar na cova dos leões, não vai. Mas nós temos que manter a nossa fé. Nós precisamos andar sobre os problemas. Porque se você atentar para as dificuldades e começar, preste atenção, a nossa vida é de murmuração em murmuração, reclamação em reclamação. Se você tem, por exemplo, um negócio, um trabalho, uma empresa, quando você vê as crises, dificuldades, se você só ficar só reclamando, você vai acabar, você vai fechar. Mas se você for firme em correr, aproveitar, entender e caminhar sobre isso, você passa por cima disso. Isso que destaca os profissionais, as empresas que crescem. Elas não atentam, elas não ficam presas e reclamando das circunstâncias. Não, elas usam as circunstâncias para sobreviver e para crescer. Nós precisamos aprender com isso. Nós não podemos deixar que a tempestade ficar olhando. Ela vai continuar batendo, querido.
mas eu vou olhando para Jesus, eu vou olhando para Jesus. Sabe, notícias vão chegando, mas eu vou olhando para Jesus. E eu vou caminhando. Se eu atentar, porque o interessante é que o texto diz, ele prestou atenção na força do vento. Porque o vento continua soprando. Mas Jesus continuava lá. É por isso que no meio das aflições, eu não posso focar nela, mas eu tenho que estar sempre olhando para Jesus. Por quê? Porque eu preciso exercitar a minha fé. Quem é o autor? Quem é o consumador da minha fé? É Jesus. O texto sagrado de Hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É olhando para Jesus. É olhando para Jesus que em meio à sua luta e à sua dificuldade, você anda sobre as águas se abrem, a boca do leão é fechada, a fornalha não te queima, mas ela está lá. E aí você vai indo, você vai caminhando. Aí você vai ter a força que o salmista diz, nem que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. É por isso que Estevão, diante das pessoas apedrejando, acabou ali, agora não tem jeito, as pedras começaram a bater, começou a descer sangue. Ele não desistiu, ele continuou olhando. O texto diz que os olhos dele transpareciam a áurea, algo diferente. Por quê? Porque ele mesmo ali, ele estava olhando para Cristo. Ele não perdeu o foco. Então, nós precisamos exercer a nossa fé no meio das lutas. É na hora da luta. Foque em Cristo Jesus, não tire. Então Jesus traz esse ensino para os discípulos falando, vocês têm uma caminhada, mas tem que ser uma caminhada com fé. Porque o justo viverá pela fé. É por isso que eu trouxe a leitura no começo de Hebreus, porque vai lá relacionar os heróis da fé. Pela fé, Abraão fez isso. Pela fé, Sara fez isso. E vai relatar todos pela fé. É pela fé que nós continuamos. É pela fé que nós vamos adentrar no Santo do Santo. Pela fé que Cristo morreu por mim. Não para que eu perecesse, mas para que eu tivesse vida eterna. É pela fé que eu compreendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É pela fé que uma mãe que vê a sua filha agoniando, indo à morte, o Espírito Santo de alguma forma sobrenatural a consola, a dá forças para continuar e agradecer pelo tempo de vida que a filha tem e para aquilo continuar. É isso, é a fé que remove montanhas e remove montanhas nas nossas vidas. Então, nós somos o povo da fé, nós não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer isso. E essa fé, você tem que entender isso. Não é fé que a tempestade vai passar. É fé que Jesus Cristo está lá. E você olha para Ele. E você mantém os olhos fitos nele. E você vai caminhar seguindo a orientação dele. Deixa a tempestade bater. Deixa. Mantenha-se firme. Porque no final, a vitória absolutamente é daqueles que ouvem e obedecem o Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa trabalhar na nossa vida, que Ele possa exercer isso no coração de cada um de nós. E que, se você tem alguém que passa por dificuldade, apresente Jesus Cristo, mas exerça você. Exerça você. Eu não sei se você está passando por lutas, ou se você já passou, mas todos nós passaremos. O mundo é assim, o mundo tem muitas aflições. Que os nossos olhos possam estar sempre voltados para Jesus. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração agora, queridos. Irmão Cláudio, se você já quiser fazer naquela horário, pode ser agora. Eu vou orar e se você já quiser ir buscando aí, fazer aquela... Feche seus olhos, querido. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, Senhor, é com gratidão que nos aproximamos de Ti, Senhor, pelo Teu imenso amor que nos cobriu, Senhor, de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, e nos alcançou, Senhor. Senhor, e Tu fez a promessa que Tu estarás conosco todos os dias, Pai. E quando Tu fala todos os dias, é em meio às lutas, Pai.
Tu não disse que nós não enfrentaríamos luta, mas que Tu estaria conosco naquelas lutas. Tu não nos abandonaria, Senhor. E muitas das vezes, Senhor, esquecemos isso. E como é importante, Senhor, no meio da aflição, ter um bom amigo ali, Senhor, que segura a nossa mão, que nos fortalece. Como é importante, Senhor, a Tua presença na vida daquela mãe que viu a sua filha, a vida dela escorrer pelos seus dedos. Pai, como é importante ela perceber a Tua presença ali. Como é importante isso, Pai. A gente percebe os nossos amigos na hora da dificuldade, Senhor. E Tu és o bom amigo, Senhor. Que nós possamos compreender isso, Pai. E que nós possamos ser a Tua pessoa na vida de tantas outras pessoas que passam por lutas. Nós possamos enfrentar essa vida, essas dificuldades, crendo que em todos os momentos, Senhor, os felizes, alegres, mas os difíceis e tristes, Tu estarás lá conosco, nos fortalecendo, Senhor, nos consolando, Pai, e nos garantindo, Senhor, que no final de tudo, Pai, nós estaremos junto contigo e toda lágrima, Senhor, será enxugada. Coloque isso no coração de cada um de nós, Pai, e que nós possamos nos fortalecer com essa Tua palavra. Adentre no coração das pessoas que possam ouvir essa palavra, Senhor. Que elas possam entender que a fé, Senhor, é esse poder maravilhoso, Senhor. Que mesmo em meio à dificuldade, nós não tiramos os olhos de Ti, Senhor. Porque a nossa fé, Senhor, está em Ti, Senhor. Está na Tua pessoa, está na Tua promessa, Senhor. E sabemos que Tu tem um melhor para nos dar. Não o melhor que esse mundo quer. Sabemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a nossa fé. Por isso, Senhor, exerce a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos estarmos com os nossos olhos fixados em Ti, Pai. É o que nós Te clamamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.